Eu vou chamar a doutora Ana Angélica. Ela vai falar sobre a importância do posicionamento e da correta transferência para o paciente com ela. Doutora Ana é fisioterapeuta, linda, minha amiga. Fisioterapeuta e muito experiente nos pacientes, tanto com ela como todas as doenças neuromusculares. Aproveitem. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Ana Angélica, então eu sou fisioterapeuta e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre as possibilidades de posicionamento. Então, para os pacientes que têm uma maior mobilidade, então, posições para dormir, ou algumas variações de posicionamentos também para repouso. E para os pacientes que têm uma menor mobilidade, também vamos conversar um pouquinho de opções que as pessoas podem adotar de posturas durante o dia. E também como que a gente vai realizar algumas transferências. Tá? Primeiro, eu queria saber quem que é aluno. Tá? Cuidador, paciente, familiar. Tá? E profissional, que já está... Nossa, então está bem dividido. Tem bastante... É só para eu saber mais ou menos como a gente vai direcionar a aula. Tá? Bom, então, primeira coisa, qual a importância do posicionamento adequado? Então, primeira coisa, a gente que é importante a gente evitar as úlceras de pressão, que a gente chama também de escaras. Né? Então, a gente olhando aqui... Onde eu aperto a ponteira? Então, aqui, nessa figura, a gente olha quais são os lugares mais comuns de olhar pontos de pressão. Lembrando que qualquer lugar que ficar naquela pressão em cima da pele, principalmente onde tem proeminência óssea, então a gente pode ter uma escara, mas é bastante frequente nessas posições, porque a maioria dos pacientes, às vezes, ficam deitados lá de barriga para cima. Né? Então, nessa região lá da cabeça, do occipital, dos ombros, é muito comum nessa região do sacro, as da lateral, né, do trocânter do quadril, de quando fica mais na posição de lado. Joelho, por ficar comprimindo um em cima do outro. E também é bem frequente a gente observar na região do calcanhar. Tá? O posicionamento adequado também vai evitar as deformidades. Então, um posicionamento adequado pode também auxiliar nisso. Outra coisa também é evitar os quadros de dor, principalmente para região de coluna, quadril, também para a questão dos ombros. Então, um posicionamento adequado e também uma correta transferência, a gente pode ajudar nisso, ou evitar algum dano para o paciente. E também, alguns posicionamentos vão favorecer a ventilação. Então, por exemplo, a postura de barriga para baixo, ela vai ajudar, por exemplo, nessa expansão pulmonar. Só que a gente sabe que muitos pacientes não vão conseguir adotar essa postura. Então, obviamente, que é sempre primordial saber a condição do paciente, como ele está e suas queixas. Tá? Também outra questão, às vezes, em relação à ventilação, alguns pacientes vão ficar mais na postura em sentado. Então, é importante também fazer avaliação respiratória para ver como é que esse paciente, se ele está bem adequado à questão da ventilação, se precisa fazer ajustes. Então, por isso que é importante a gente também trabalhar com a equipe multidisciplinar. Algumas atividades, algumas posturas vão favorecer a independência. Então, as posturas mais em sentado vai ajudar, por exemplo, para um paciente que usa o eye tracking para fazer uso do computador. Alguns pacientes também, por exemplo, na postura lateral, favorece alguma atividade manual e você visualizar o que o paciente está fazendo. E também algumas posturas, depois eu vou mostrar uma série de fotos para vocês, vão auxiliar também nesse ganho de amplitude articular. Então, por exemplo, alguns pacientes podem acabar tendo uma aderência na região da articulação do ombro. Então, a gente pode utilizar algumas posturas assim. Tá?
para favorecer. E qual é o prejuízo disso? Depois, às vezes, é difícil para colocar uma camiseta. Tá? Então, quais são os princípios do posicionamento adequado? Então, primeiro, variar os posicionamentos. Não se fica na mesma posição o dia inteiro. Então, mas a gente vai respeitar a condição do paciente. Então, sempre que possível. Tá? Então, quais são as possíveis variações? Além de sentado, decúbito lateral, decúbito dorsal, o semilateral. Tá? É importante mudar de posição a cada 3 horas, sempre que possível. E a gente vai seguir mais ou menos uma regrinha. Então, alinhamento de cabeça, tronco, ombros e quadril. Essas grandes articulações têm que estar alinhadas. Tá? Não aqui, nem aqui. E aí, é lógico, a gente vai, novamente, respeitar a condição do paciente. Se ele já tem uma escoliose, então a gente vai tentar trazer o mais próximo do ideal. As variações de membro superior e membro inferior. Aí sim a gente vai tentar o maior número possível de variações. Então, por exemplo, braço esticado, braço para cima, flexão de cotovelo, extensão de cotovelo, mão para cima, mão para baixo, colocar o braço para baixo, tá? E sempre respeitar, como eu já disse várias vezes, o limite do paciente e as queixas do paciente. Se o paciente está falando que ele está sentindo desconforto na postura lateral, e aí a gente fala, mas o fisioterapeuta falou que tem que ficar, a vontade do paciente vem em primeiro lugar. Tá? Então, assim, é lógico, a gente vai tentar achar possibilidades que seja mais confortável para ele. Mas a queixa dele é sempre o mais importante. Então, aqui algumas opções. Será que tem como apagar só? Acho que está bom para vocês verem? Ou é melhor apagar essa luz? Você pode, por favor? Tá, aí vocês falam se ficar ruim, por favor, alguém me avisa? Melhor? Tá. Então, aqui, ó, como a gente falou da questão do alinhamento. Ó, cabeça, olha onde está o ombro, o quadril e aí os joelhos. Então, aqui a gente vai ter que tentar trazer esse paciente para essa posição mais alinhada, tá? Pensando sempre nesse eixo do corpo. E aí a gente faz as variações dos membros superiores e membros inferiores. Essa aqui é uma posição bem clássica, né? Quase todo mundo vai usar, travesseiro lá debaixo do joelho. É interessante essa postura, porque ela ajuda para quem tem dor, às vezes, na região da lombar, então ajuda a dar uma aliviada, porque com a perna esticada a gente vai para essa postura mais da anteversão. Então, por isso, o travesseiro lá embaixo do joelho é interessante. Pode ficar o dia inteiro nessa posição? Não, então vamos para as outras variações. Essa posição, o que a gente precisa tomar cuidado é com essa região aqui, ó, do calcanhar, que ele fica bem apoiado, então para a gente evitar algum tipo de lesão lá na região do calcanhar, tá? Essa postura, depois eu vou mostrar outras opções, principalmente para a região das pernas. E o que é interessante aqui, às vezes, colocar mais um travesseiro e os pacientes que precisam fazer uso de órtese para o tornozelo e pé, então a gente colocar a órtese, tá? Porque aí até o pé não fica naquela posição do pé caído, tá? Aí essa é a clássica que a gente sempre vê. O paciente está lá deitado, coloca 3 travesseiros, a cabeça fica assim, né? E aí a gente olha aqui e aí coloca o travesseiro embaixo do joelho. Então, o que é o ideal? Se tem cama hospitalar, é uma boa, porque a gente consegue controlar essa inclinação de acordo com o que o paciente quer fazer. Quer ver televisão, vem mais para uma flexão, quer fazer uma atividade. Então, é muito mais fácil para o paciente, né, a gente conseguir ter esse controle. Mas, uma outra opção, então, a ideia dessa aula é a gente trazer
máximo de opções possíveis. Então, é usar esse triângulo aqui de espuma, que é facilmente encontrado nessas casas que vende travesseiro, às vezes colchão e tal. Então, e o triângulo. Eu não tinha um triângulo para tirar foto, mas então o que a gente pode melhorar nessa condição? O triângulo deveria estar mais próximo dessa condição perto do lado do quadril, tá? Para não acontecer o quê? Na hora que o paciente pegar uma cadeira. Então, o que é importante, a flexão, dá para ver? Ela tem que vir mais lá da região do quadril. Lá na foto, a gente pode ver, vem lá mais ou menos no meio da coluna, né? Então, o que a gente quer, não que o paciente fique aqui, mas sim que ele fique aqui, nessa inclinação. Então, a gente oferece um maior suporte para a coluna. Tá? E aí, aqui seria interessante ter um travesseiro fininho, tá? Para dar um pouco mais de suporte para essa região da cabeça. Então, o que a gente precisa? Com o paciente deitado de barriga para cima, que não tenha tanto essa flexão de cabeça. Para os pacientes que usam tráqueo, pode ter até lesão de ficar aqui. Tá? Então, a gente precisa dessa abertura. Quanto? Depende do paciente. Tá? Mas o ideal é que essa cervical esteja mais alinhado, não na flexão de cabeça. Então, uma opção aqui é usar um rolinho com um travesseiro. O rolinho vai ficar bem na região da cervical e o travesseiro vem ali para apoiar a cabeça. Uma outra opção, isso aqui é um espaguete. Tá? Nem todos os pacientes, às vezes, se sentem confortáveis. É o espaguete, aí a gente corta, e corta ele na metade. E aí você envolve com uma toalha. Ele vai ficar um pouco mais rígido. Então, não é todo mundo, às vezes, que aceita, mas é mais uma opção. Tá? Alguns pacientes precisam de um pouco mais de extensão. Tá? Ou, às vezes, tem um pescoço um pouco mais comprido. Então, aqui também o rolinho a gente pode usar. Então, tem a opção aqui, sem travesseiro. Normalmente, às vezes, pode ser uma posição que muitos pacientes, às vezes, usam durante a fisioresp, que, às vezes, coloca para posicionar melhor a cervical. Mas, ao ficar longos períodos, às vezes, sem o travesseiro, muitos pacientes, às vezes, não aceitam. Tá? Mas a gente tem que lembrar que o objetivo é sempre variar os posicionamentos, então, aqui, mais uma opção. E essa daqui eu gosto muito, eu acho muito interessante, porque alguns pacientes começam, ao longo do tempo, ficar com alguma aderência nessa região do ombro. E aí começa a ficar difícil, por exemplo, para colocar a blusa. Então, essa daqui é mais uma opção. Tá? Então, aqui, para os membros inferiores. Então, novamente, olha, mais um uso do triângulo lá de espuma. Então, a gente tem um pouco mais de flexão de quadril, tá? Que ajuda, dá um alívio para essa região da lombar. E eu gosto muito também deste posicionamento. Então, você coloca 2 travesseiros. Então, alguns pacientes que têm um pouco mais de edema, então de inchaço nos membros inferiores, e às vezes a gente precisa fazer uma elevação das pernas, em vez de fazer aquele com a perna esticada, também, esse aqui é mais uma opção. E aí, para quem fica com a perna mais caída, às vezes deita, a perna faz assim, né? Então, a gente tem a faixa em 8. Não sei se todo mundo conhece, mas ele é um pedaço de tecido. E aí ele tem um velcro. Então, ele é legal também, às vezes, para alguns pacientes usar quando estão sentados ou na cadeira de rodas, que a perna faz assim. Então, ele ajuda a posicionar. Às vezes, para alguns pacientes, também pode ajudar o cuidador na transferência, para a perna também não abrir. Tá? Então, depois, se alguém quiser olhar, tá bom?
E ele é bem simples de fazer, ou também encontra algumas pessoas, às vezes, que fazem as talas extensoras, também fazem essas faixas em 8. E aqui, então, às vezes, no caso dos adultos, às vezes o triângulo ou travesseiro é muito estreito. Então, por isso que é legal colocar a faixa em 8. E aí, para quem, por exemplo, está começando a ficar lá com uma certa sensibilidade nessa região do calcanhar, o que a gente pode fazer é colocar o travesseiro de atravessado e dar um pouco de respiro lá para a pele lá da região do calcanhar. Quem às vezes usa órtice também é mais uma opção interessante, precisa usar órtice também de colocar. É que muitas vezes a órtice tem que usar junto com a tala, né? Então aí não dá para usar nessa flexão, mas é mais uma opção, tá bom? Bom, agora das posições em decúbito lateral, então deitado de lado. Então, olhando nessa primeira figura? Primeiro, a cabeça e o ombro totalmente fechado e a cabeça muito em flexão. Isso não ajuda tanto, por exemplo, primeiro que os pacientes acabam ficando com já uma tendência nessa rotação interna e esse encurtamento mais dessa musculatura peitoral. Então, a gente precisa abrir isso, né? E segundo, pela questão dessa flexão de cabeça, como eu falei, já tem a questão dos pacientes que fazem uso de tráqueo, que pode dar um tipo de lesão. E outra coisa importante de falar, que normalmente é uma pergunta bastante comum, é qual é a altura adequada do travesseiro. O travesseiro ele tem que ser da altura do ombro, então isso é bastante variável, né? Quem é maior vai ter essa distância maior, então tem que ser um travesseiro um pouco maior. Tá? Outra coisa que a gente tem importante, então, novamente, alinhamento, ombro, quadril e a coluna. Outra coisa que é muito comum a gente observar, tá vendo? Eu tenho o travesseiro lá no meio dos joelhos, ótimo, só que o pé está caído. Então, aí ele está fazendo... Ele faz uma inversão e, ainda por cima, com o pé caído nessa posição. Então, a gente precisa dar um suporte para esse pé. E aí, o calcanhar, nessa posição, está recebendo um pouco de alívio. Tá? Eu gosto bastante também quando a gente usa o rolinho atrás das costas, e aí eu apoio o cotovelo do paciente lá no rolinho. E aí, a gente ganha essa abertura do peitoral. Tá? E aí, o próximo vídeo... é como fazer o rolinho. Eu trouxe isso porque ele é uma forma rápida de como fazer o rolinho com coisas que a gente tem em casa. E, às vezes, numa emergência, quem, obviamente, pode comprar, tem os rolinhos maravilhosos, firmes, com aquele de couro náutico, que aí você passa o álcool para limpar, é ótimo. Só que, às vezes, por exemplo, o paciente naquele dia está com desconforto, ou, às vezes, essa é uma opção de fazer esse rolinho para dar uma posicionada para o paciente. Você pode passar o vídeo, por favor? E ficou. Então, é um cobertor de casal, eu dobrei ele no meio, fiz um rolinho. Aí eu peguei o lençol de casal, dobrei ele mais ou menos em 3. Aí eu vou colocar o rolinho. Eu gosto de fazer o rolinho com o cobertor, porque ele fica bem firme. Tá? Aí a gente dobra lá na pontinha. Vocês vão ver que eu coloquei durex, mas é porque eu tinha em casa, mas o durex não segura. Então, usa esparadrapo ou fita crepe, que funciona bem melhor. Tá? E olha como ele fica bem bonitinho, ele fica bem firme. Tá? Vocês vão ver em algumas fotos que eu usei ele em várias posturas. Então, eu gosto bastante do rolinho. Dá para fazer, às vezes, eles um pouquinho menor. Por exemplo, é mais uma opção, às vezes, de colocar na região da cervical, tá bom? Bom, e aí finalizei o rolinho, tá? Então, aqui, mais opções então, no decúbito lateral. Então, aqui a gente novamente oferece... Eu gosto muito desse posicionamento. Lembra que eu falei que alguns posicionamentos ajudam a prevenir deformidades?
para quem acaba ficando com maior flexão de quadril, então, o que eu gosto nesse posicionamento? Então, a perna de baixo ela vai ficar bem estendida. E aí você flexiona bem a de cima. Tá? Então, ele é bastante interessante para evitar esses encurtamentos nessa região do quadril. Tá? E aí, então, eu não coloquei, vocês vão observar que eu não coloquei o rolinho atrás. Obviamente, se o paciente precisar, coloca, mas também é mais a variação. Então, para o ombro, para o tronco não rodar, então a gente põe o travesseiro lá na frente e dou o suporte do cotovelo até a mão. Tá? E aí a gente consegue manter o tronco mais alinhado. E aqui, se o paciente às vezes não quer o travesseiro, então com um pouco mais de flexão. Então, lembrando, às vezes a gente vê muitos pacientes com ou deformidade muito em flexão ou muito em extensão, né? Então, lembrando que, como a regra número 1 é sempre variar, então aqui é uma situação onde o paciente está com bastante flexão de cotovelo. Tá? Eu gosto bastante. Então, agora são opções em semilateral. Alguns pacientes não conseguem, às vezes, adotar totalmente a postura de decúbito lateral. E muitos deles acabam entrando, às vezes, em desconforto respiratório. E aí o paciente acaba ficando só de barriga para cima. Então, uma opção é o semilateral. Tá? E o que eu acho muito interessante nessa posição é que a gente consegue melhorar para evitar esse encurtamento dessa musculatura mais interna da coxa. Então, o que eu faço? Lá está o rolinho de novo. O paciente, então, ele vai estar de lateral. Eu vou jogar todo o peso do corpo nessa região entre glúteo e a parte lateral do tronco. Tá? Que aí ele está aqui em cima do rolinho. De novo, a gente tem essa abertura dessa região do ombro, posiciono o cotovelo lá no rolinho. Aí eu coloquei, no caso, essa paciente tem uma perna menor, então eu coloquei um travesseiro e aqui a almofada. E aí eu faço essa abertura do joelho. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado nesse alinhamento? Então, tronco, quadril, e aí o que a gente tem que mais tomar cuidado é a região do quadril alinhado lá com o joelho e o pé. É uma posição muito interessante também para quem faz uso de órtese. Vale a pena, de repente, aqui colocar até mais um travesseiro para a sola do pé encostar bem direitinho lá na cama. Tá? Aí é lógico, isso depende muito também do quanto a pessoa consegue adotar a postura. Tá? E aqui, essa postura é o semilateral, só que aí mais para a região, para deitado de barriga para baixo. A maioria dos pacientes não vão conseguir adotar essa posição, ou vão sentir um certo desconforto, mas fica aqui uma opção. Então, o peso do corpo vai vir para essa região mais anterior, tá, do corpo, e aí eu coloquei para o paciente não ir totalmente para o ventral, então a gente coloca. Aí o peso agora vai ser nessa região anterior do tronco e mais na região do quadril, joelho e lá até a perna, tá bom? E aí, para adotar essa postura, o paciente tem que estar bem ventilado, então a gente precisa sempre verificar como é que ele está para ver se ele consegue adotar essa postura. Mas eu trouxe essa opção porque, às vezes, alguém pode se sentir bastante confortável. Tá? Bom, agora a questão da postura em sentado. Então, qual é o ideal da postura? Então, o ideal é a gente estar sentado, apoiar a coluna, mais ou menos uns 100 graus de flexão de quadril, 100 graus de flexão de joelho, pés apoiados no chão e o computador, vai usar o computador, por exemplo. O computador tem que estar na distância do meu braço. Então, essa é a distância do posicionamento do computador. Tá? O que a gente vai fazer, então? Esse é o posicionamento ideal de sentado. O que a gente vai
fazer para oferecer uma condição mais confortável para os nossos pacientes. Para os pacientes que acabam, às vezes, fadigando de ficar muito nessa posição, porque cansa, às vezes, ficar muito sentado, a gente vai oferecer um pouco mais de flexão, de extensão do tronco. E o que é importante? É a mesma regra de quando a gente usa o triângulo. Na hora que, por exemplo, muitos pacientes gostam de usar aquela cadeira super confortável, que é a cadeira do papai, sabe? Então, o que o paciente às vezes acaba fazendo? A gente fala que é sentar no sacro. Então, faz uma retroversão de quadril, senta lá no sacro, a lombar fica parecendo um C, porque fica aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A flexão, novamente, vai vir lá do quadril, tá? E oferecer o máximo de suporte para essa coluna. Alguns pacientes vão precisar de apoio da região da cervical. Às vezes vai precisar de um apoio mais nessa região, às vezes porque por falta de controle cervical. Então, aí a gente precisa fazer outras avaliações. De repente, vale a pena ter uma cadeira de rodas, tá? E aí é importante conversar com o TO para obrigada. Para a gente ver se de repente avaliar essa necessidade. O que é mais importante a gente observar que acontece com frequência na posição em sentado? A anteriorização de cabeça. Então, o paciente está lá sentado e a cabeça está aqui. Então, a gente vai tentar trazer mais alinhado possível. Apoio lateral de tronco. Os rolinhos são melhores do que as almofadas, porque elas vão murchando, então o paciente vai ficando assim. Está lá 2 horas sentado, quando vê, está aqui. Então, o rolinho ele vai dar um pouco mais de suporte, tá? Para quem precisa desse suporte do tronco. Se o paciente tem um bom controle de tronco, obviamente que a gente não vai oferecer o rolinho. Então, a leve, como eu já falei, a leve inclinação posterior do tronco, e o apoio vai ser para toda a coluna. Apoio dos pés. Tem um estudo super interessante que eles fizeram com crianças com paralisia cerebral. E aí eles colocaram as crianças sentado para fazer uma atividade de alcance, então para pegar alguma coisa na frente delas. E aí eles testaram as crianças com o apoio dos pés e sem apoio dos pés. As crianças melhoraram o alcance quando elas tinham o apoio dos pés. Além de, quando a gente não coloca, às vezes, o apoio dos pés, o que acontece? Vai lá para a posição sentada em sacro. E muitos dos adultos acabam referindo dor na coluna. Tá? A gente precisa tomar cuidado com as cadeiras muito moles ou muito rígidas. Muito mole é aquele sofá que a gente deita e ele quase te abraça. Que delícia! Só que o problema é que aí o que acontece? A gente fica com um posicionamento inadequado. Então, ele é que delícia por uns 15 minutos. Depois, dorme no sofá, no dia seguinte se levanta, não consegue se posicionar. Então, não consegue, às vezes, levanta, está quebrado. Tá? Então, o que vai ser importante também? As cadeiras, onde o paciente vai estar sentado, tem que ser firme. As cadeiras de rodas não são rígidas e também não são moles, elas são firmes, tá? Para oferecer a maior conforto para o paciente. E aí, sempre que possível, avaliar a necessidade de uma adaptação, então, de uma cadeira de rodas adaptada. A cadeira de rodas ela é feita para o paciente, para o corpo dele, sob medida. Uma cadeira de rodas ela é como se fosse vestido de festa, sabe? Ou terno, faz sobre medida, para ser o mais confortável possível para o paciente, e aí sempre vai discutir com a equipe o que o paciente necessita. Então, por isso, da importância de sempre avaliar. Muitos pacientes se sentem muito mais confortáveis na cadeira deles, quando a cadeira está muito bem adaptada, do que, por exemplo, no sofá. Tá? Porque ela vai oferecer os suportes que o paciente necessita. Então, aí, aqui são opções, porque às vezes os pacientes referem
algumas dificuldades, por exemplo, para segurar um livro, porque às vezes o livro é muito pesado. Então, por exemplo, o paciente vai estar na cadeira dele, em casa, então tem essa mesinha aqui, ou também pode ser aquelas mesinhas de tomar café da manhã na cama, sabe, de madeira. Coloca a mesinha, pode pôr o notebook em cima, para a gente seguir aquela regra do posicionamento, da distância, né? Lembra que eu falei? Então, qual é a distância do uso do computador? Então, da distância lá da mão até o ombro do paciente. Então, é onde a gente vai posicionar. E aí eu posso usar essa mesinha e o paciente usar o computador. Alguns pacientes também, para fazer o uso do eye tracking, sabe, que é o de rastreamento ocular. Então, pode posicionar o computador quando ficar mais na postura em sentado. Se bem que aí, nesses casos, também tem alguns suportes melhores de mesinhas com rodinha e tal, que são bastante interessantes. E aí, para o caso dos livros, às vezes o livro é muito pesado e aí fadiga o braço de segurar. Então, coloca a mesinha aqui. Isso daqui é um suporte de Bíblia. Então, e é uma opção de colocar o livro ali em cima. E esse daqui é o suporte para o notebook, para ele ficar com a inclinação. Tá? Se às vezes o paciente vai usar o computador numa mesa, então aqui facilita para essa visualização. Bom, aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as transferências. Quais são os cuidados mais importantes que a gente precisa adotar numa transferência? Evitar os riscos de fratura. Às vezes, uma transferência inadequada pode, por exemplo, gerar uma fratura de ombro. Então, ou às vezes, dependendo da transferência, é muito comum, às vezes, bater o pé, o joelho. Então, por isso, a gente tem que tomar esses cuidados. Então, aqui, cuidado com as transferências também na questão da cabeça, principalmente para os pacientes que não têm controle cervical, obviamente, mas por quê? Por uma experiência outro dia, a esposa do meu paciente estava me contando que ele estava no hospital, foi fazer uma transferência da cama, porque ele ia fazer um exame, usou, sabe aquele guincho hospitalar, que é como se fosse a rede, mas o paciente vai deitado. E aí não ofereceram suporte para a cabeça suficiente, ele entrou em extensão e aí ele teve um refluxo e entrou em intercorrência. Tá? Então, isso é super importante, a gente ficar de olho nos posicionamentos da cabeça. Então, cuidados com o ombro. O que mais acontece no ombro? Vai transferir, pega por aqui, ó, essa em C, e faz assim, e puxa o paciente. Puxa o paciente pelo braço, e aí estoura o ombro. Tá? Cuidado também com os joelhos e com os pés, principalmente na hora das transferências da cadeira. E uma coisa importante é a saúde do cuidador. Uma transferência adequada protege a coluna do cuidador. Tá? Os cuidadores também precisam se cuidar. Então, isso também é importante. Tá? Então, aqui eu vou passar... e a última recomendação importantíssima é a gente sempre usar as grandes articulações. Agora, eu vou passar um vídeo para vocês, isso vai ficar bem claro. Então, a gente vai fazer as transferências, os posicionamentos, sempre usando não o ombro de puxar, mas a gente vai abraçar o ombro, tá? Para proteger a articulação, e pelo quadril. Então, aqui eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Pode passar, por favor. Então, essa primeira transferência. Então, o paciente está lá no meio da cama, está vendo? Eu puxo, na verdade, aqui, eu já até passei a mão por baixo do travesseiro e puxo a cabeça e o ombro. Então, com uma mão eu abraço o ombro e na outra eu puxei aqui. Ó. E aí eu puxo o quadril, aí vem as pernas. Que aí eu vou passar o paciente para sentado. Então, eu faço uma flexão de joelho, trago, que aí ela já ajuda a rodar o quadril. Eu vou colocar as pernas para fora da cama, aí eu vou passar o braço. Eu gosto de colocar
um braço, sabe como a gente pega a criança? Então, eu gosto de colocar a cervical do paciente no meu cotovelo. Tem terapeuta que prefere usar a mão. Aí também vai muito da questão da força de cada um, né? do cuidador. Passa de novo, por favor. Alguns pacientes que são maior, a gente também pode colocar o lençol embaixo para ajudar a puxar, tá bom? Então, eu coloco a perna. Uma coisa importante. Ai, será que consegue parar o vídeo? Era só no anterior. Então, uma coisa importante na transferência, você vê o que eu estou... Volta só um pouquinho, bem no finalzinho, quando ela está deitada de lado. Só mais um pouquinho. Vocês vão ver, quando ela está deitada de lado, eu estou bem na frente do tronco. Tá? Isso é importante, porque a gente está aqui, se o paciente rolar, você segura. Tá? Então, a gente tem que oferecer sempre uma situação, obviamente, de segurança. Então, na hora que ela vai virar de lado, ó, onde eu estou posicionado? Eu estou na frente do quadril. E minha perna está aqui, ó, colada na perna dela. Tá vendo? Ó, eu não venho, saio, vou arrumar a perna e deixo o tronco. Eu estou na frente do tronco e do quadril, eu trago a perna. Porque aí, qualquer coisa, qualquer desequilíbrio do quadril, se ele rodar, eu estou ali segurando. Tá? E até porque os pacientes também vão ficar com medo de cair. Então, E outra coisa importante, aí o que eu vou colocar? Eu coloco a mão lá na região lá da cervical, e aí minha outra mão vai fazer uma alavanca no quadril. Aí é onde a gente protege a nossa coluna. Então, eu vou colocar a mão no quadril e fazer esse movimento. Tá? Então, eu não só puxo, porque aí senão eu faço só força na minha coluna. Então, eu vou fazer uma alavanca com o paciente. Então, eu vou fazer isso aqui. Tudo bem? Bom, agora eu vou fazer umas transferências e aí eu precisava... Posso usar a sua cadeira? E alguém pode vir... Eu vou precisar de 2 pessoas, por favor, para me ajudar? Acho que é melhor a gente... Quem vai ser assim? Pode, tanto faz. Ah, é só olha só, vocês dois aqui, ó. Então, a primeira a gente vai fazer a transferência de sentado para em pé. Tá? Então, a gente tem algumas opções. Então, a primeira, eu vou ajudar o paciente mais nessa região do tronco. Então, eu vou sempre posicionar as pernas do paciente entre as minhas pernas. O que é importante para o terapeuta é a gente sempre jogar o quadril para trás para fazer um contrabalanço. Então, aqui, ó. Tá? Joga o seu peso. Você está me ajudando. Pode soltar o corpo. Que for para fazer essa. Vai. Tá? Então, tudo bem? Uma outra opção. A gente vai usar mais pelo quadril. Então, eu tenho que agachar mais. E vou... Obviamente que isso vai... Pode sentar.
Obviamente que isso vai depender muito da condição de cada paciente e da necessidade de cada um. Então, por isso estou mostrando mais de uma opção, tá bom? Normalmente, quando a gente usa mais nessa região superior do tronco, são os pacientes que vão precisar um pouquinho mais de auxílio para ir para a posição de pé. Tá? Agora, a gente vai mostrar algumas transferências da cadeira pelo quadril. Peraí. Então, eu vou colocar a cadeira sempre bem próxima da cadeira do paciente, onde ele está sentado. E aí a gente pode colocar mais ou menos nessa angulação. Tá? Então, eu vou trazer o paciente o mais para frente possível. Para os pacientes que ficam de pé, então é sempre importante o posicionamento dos pés. Ele vai ser importantíssimo para nos ajudar na hora da gente fazer a transferência, tá? Então, alguns pacientes a gente pode abraçar. Aqui. A gente levanta e vai, pode soltar o corpo. Solta, solta. Isso. E aí a gente vai transferir para cá. Tem outra forma. Traz para frente. Eu vou pegar bem nessa região aqui do glúteo. E pode soltar. E transferir. Deu para ver ou ficou ruim para vocês verem? Tudo bem? Sim? Agora a gente vai fazer as transferências que são em 2 pessoas. Agora. Então, a gente tem 2 opções, tá? Ou a gente pode... Vamos colocar você mais para frente. Isso. A senhora prefere ir na perna ou no braço? Tá. Então, pode ir na perna. Isso. Então, a gente vai fazer assim, para proteger o ombro do paciente. A gente nunca vai fazer isso. Tá? Então, a gente tem a opção de fazer esse posicionamento e os 2 vão fazer iguais. Espera aí. Tudo bem? Pode voltar. Alguns pacientes vão precisar também do suporte na cabeça. E a outra opção... Obrigada, meninas. Então, essas são as 2 opções, tá? Então, cuidados. A gente sempre precisa, então, tomar cuidado com essa região do ombro. Lembrar que esses posicionamentos são variáveis, obviamente, por conta do tamanho dos cuidadores, também do tamanho do paciente. Então, a gente tem que ir se adaptando, tá? Bom, então é isso. Quero falar para vocês hoje. Agradeço pela atenção e muito obrigada. Se alguém tiver uma dúvida, dá tempo, Cris, de dúvidas? Dá tempo? Não?